primeiro ponto que nós precisamos discutir é o que é marxismo, o que Marx escreveu e como esse pensamento foi apropriado ao longo do tempo. Porque o nosso ponto aqui, uma das grandes discussões, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, é a gente pensar a construção desse marxismo. Então tá aí o Marx bonitinho, bem-humorado nessa imagem aqui. Opa, passei demais. Então a gente tem que pensar a ideia de uma construção do marxismo, porque Marx não foi um autor sistemático. E mais do que não foi um autor sistemático, Marx é um cara que escreveu muito, mas publicou pouco. E isso significa que grande parte dos seus textos, inclusive aqueles mais famosos, aqueles que nós mais conhecemos, não foram publicados pelo próprio Marx, foram publicados por outras pessoas. Então, pensar que o marxismo é um corpo teórico, ou que o pensamento de Marx, o pensamento marxiano, é um corpo teórico unificado, sistemático, que ele é a mesma coisa ao longo do tempo, isso é absolutamente falso. Então, todas as tentativas de criar um dogma em cima do pensamento do Marx, ou uma leitura muito fechada, uma leitura muito sistemática do pensamento de Marx, não são criações do próprio Marx. São criações posteriores de outras pessoas sobre o pensamento do Marx. E é por isso que, dentro dessa ideia de a construção do marxismo, eu estou usando aqui, trazendo aqui para o debate, a figura do Engels como um intelectual mediador. Em que sentido que existe essa ideia do intelectual mediador? Quando nós falamos de mediação, nós estamos falando de um meio de campo. Sempre quando eu falo de mediação, eu falo como meio de campo numa partida de futebol. Você precisa do cara que liga a defesa ao ataque. Então você precisa fazer a ligação entre dois universos e o mediador vai ser o responsável por isso. O Engels seria tipo, pensando no time do Flamengo, ele seria o Arrascaeta. Agora, nos outros times, eu não sei quem cumpriria essa função. Seria o cara que faz a mediação, que faz o meio de campo, que organiza o jogo. Só que essa organização do jogo, que os mediadores fazem, ela tem as suas intencionalidades. Ela não é uma coisa neutra. O cara que faz essa mediação, a pessoa que faz essa mediação, ela tem uma determinada intenção em criar uma determinada imagem daquela pessoa que ela está mediando. Então, o Engels, como principal parceiro do Marx, como amigo, como o cara que compartilhou vários textos com ele é o primeiro intelectual mediador da obra de Marx. Porque aquilo que o Marx não publicou em vida, muito foi publicado pelo próprio Engels. Porque o Engels vive um pouco mais do que o Marx, inclusive. O Marx morre em 1883. O Engels já morre na década de 1890. Então, ele é o cara que herda, de uma certa maneira, os espólios do Marx. Ele tem esses manuscritos do Marx e começa a fazer essas edições. Só que aí que está o primeiro ponto dessa mediação em relação ao Marx. O Engels, embora seja o grande parceiro intelectual do Marx, eles não pensam a mesma coisa. Então, uma coisa é Marx, outra coisa é o Engels. Inclusive, Engels e Marx discordavam em alguns pontos muitíssimo importantes. E um desses pontos é a questão da influência das ciências naturais no pensamento, nas ciências humanas. Quando o Marx morre, isso é uma das coisas que eu fico muito chateado do Engels ter feito isso. É muito paia o que o Engels fez com o Marx. O Marx morreu, o Engels evidentemente foi no enterro do Marx, e o Engels vai fazer um discurso no enterro do Marx. E nesse discurso, o Engels vai dizer a seguinte frase. Isso está publicado, inclusive, como prefácio de alguma edição do Manifesto Comunista. Eu acho que da Penguin tem esse prefácio do discurso do Engels, em que ele afirma isso que eu vou falar agora. Ele diz o seguinte, olha, Darwin descobriu a lei da evolução das espécies. Marx descobriu as leis da evolução da sociedade. Cara, isso destroçou o pensamento do próprio Marx. Porque o Marx mesmo rejeitava essa influência das ciências naturais no seu pensamento. Mas o Engels foi lá com um cara morto, tinha acabado de baixar a sepultura, e o Engels está falando que ele é o Darwin
da história, que ele é o Darwin da política. Então, quer dizer, o Engels já começa a dar um sentido muito evolucionista para o pensamento do Marx. E acaba dando uma sistematicidade para o pensamento do Marx que não existia na prática. Então, a primeira coisa para a gente entender marxismo é entender que Marx se torna o que nós conhecemos hoje por meio de operações intelectuais feitas por várias pessoas. A primeira é o Engels, depois nós temos os soviéticos, que também vão construir, entre aspas, uma cartilha em torno daquilo que é o marxismo, daquilo que são as obras de Marx. Então, há uma seleção de textos de Marx que viram canônicos ou não. Então, o Marx é um cara que escreveu sobre a história dos Estados Unidos, escreveu sobre a Irlanda, escreveu sobre a Ásia, escreveu sobre vários lugares. Mas os textos que chegaram a nós, em primeiro lugar, os textos mais famosos, digamos assim, são os textos em que ele fala principalmente da Europa. São o Manifesto do Partido Comunista, a ideologia alemã, que também é um manuscrito todo cagado. Quando eu falo todo cagado, eu não tô sendo exagerado, porque o Marx é um cara que escrevia com uma caligrafia horrorosa. Inclusive, em algumas edições que tem no Brasil, inclusive, vocês pegaram as edições da Boitempo, fazendo propaganda aí para Boitempo podia patrocinar a gente aí, hein? Estou falando de Marx, só vou citar livro da Boitempo, gostaria de um patrocínio. Pois é, estão falando aí que dá agonia das frases inacabadas, e é verdade, porque você está lendo o texto lá normalzão, tá tudo bem, aí de repente vem um colchete com reticências, que significa não conseguimos entender o que estava escrito ali. Nem os alemães conseguem entender a caligrafia do Marx. E isso é importante. Parece uma bobagem falar isso, mas isso tem um significado muito importante. Porque se o cara está escrevendo com uma caligrafia toda zoada, isso tem uma intenção. Quer dizer, esse texto é um rascunho. Ele não está pensando em publicar daquele jeito que estava ali. Então, isso já é um problema. Você está pegando um rascunho do cara, que ele escreveu de qualquer jeito para ele mesmo, e está publicando. Então, quer dizer, não dá para pensar o pensamento do Marx sem essa ideia das mediações. E sem essa ideia de que é um pensamento que evolui no tempo. Que é um pensamento que se molda ao longo do tempo.